Será que a gente pode receber as pessoas com carinho, irmãos? Amém. Olha, eu conto com você. Amém? Amém. Feito isso, abra sua Bíblia comigo no livro de Romanos, no capítulo 4, no versículo 9 até o 12. Romanos 4, 9 até o 12. Diz assim, a palavra do Senhor Deus, eu faço a leitura em nome do Senhor Jesus. Destina-se essa felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Já dissemos que no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como? Justiça. A fé lhe foi creditada como? Justiça. Sob quais circunstâncias? Antes ou depois de ter sido circuncidado? Não foi depois, mas antes. Assim ele recebeu a circuncisão como um sinal, como um selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem. Ele é o pai de quem, irmão? De todos os que creem. Pai de quem, irmão? De todos os que creem. Quem é o pai de todos os que creem? Abraão. Vamos lá de novo, diga Abraão, por favor. Quem é o pai de todos os que creem? Abraão. Abraão. Sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. E é igualmente o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. Não foi mediante a lei que Abraão e sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Mas mediante a justiça que vem da fé. Amém. Feche a sua Bíblia e me dê aí alguns minutos da sua preciosíssima atenção. E eu prometo para você, como sempre, que eu vou ser muito objetivo naquilo que eu quero falar nesta noite. Este texto aí, que você leu comigo, vemos o ensino de Paulo sobre a justificação através da fé. Justificação através da fé. Eu sei que, especialmente, nós estamos projetando aí uma escola bíblica e com certeza, quando nós tivermos ela projeto pronto, você vai poder aprender sobre as doutrinas da salvação, que são doutrinas tão importantes e que todo crente precisa saber. Mas assim, veja, o que nós vemos aí, eu sei que teve gente que ficou assustado com o texto. O que quer dizer isso? Estamos vendo aí aquilo que é uma doutrina da justificação pela fé. Que vemos aí o apóstolo Paulo falando do tratamento de Deus com o seu povo. E aí ele fala através de Abraão, ele fala através da lei, e ele fala do tratamento com o seu povo através da graça, que é a dispensação que nós estamos vivendo. Ele mostra aí o resultado de cada dispensação. A ideia é mostrar que a obra de Cristo foi perfeita. Quando você chegar na sua casa, você pode ler o texto e vai ver que a ideia é mostrar que a obra de Cristo foi perfeita e que a salvação, ela independe das nossas obras. Quem entendeu, diga amém. Isso é bem importante, apesar de que nós vamos tratar nesta noite, mas é importante nós sabermos que as nossas obras, elas não fazem nada, não podem fazer nada relacionado à nossa salvação. Mas o que vemos é que nessa comparação de Paulo, ele dá destaque na fé de Abraão e o chama de pai de todos aqueles que creem. De novo, vemos aí, na comparação de Paulo, que ele dá destaque à fé de Abraão e o chama de pai de todos os que creem. Do que ele chama Abraão? Pai de todos os que creem. Então, junto ao ensino de uma doutrina de salvação contida, nós vemos aí também o apóstolo dizendo que Abraão é um exemplo de fé. De novo, Abraão é um exemplo de fé. A menção de Abraão como exemplo de fé é algo repetitivo na Bíblia.
Você vai ver isso através da Bíblia, Abraão sendo mencionado como um exemplo de fé. Agora, por que Abraão é mencionado como um exemplo de fé? Claro que a gente pode, falar muita coisa relacionada a este assunto, mas escute, o que nós aprendemos, que nós vemos de Abraão, e o motivo pelo qual ele é um exemplo de fé, é porque a fé de Abraão, escute, não foi uma fé estática, escute, não foi uma fé teórica, não foi uma fé somente verbal, mas foi uma fé acompanhada de ação. De novo, foi uma fé acompanhada de ação. Então veja, eu não quero falar sobre a doutrina da salvação, mas quero, usando Abraão como referência, aprender com ele a ter uma fé verdadeira. Aprender com quem? Com Abraão, que tem autoridade para nos ensinar sobre uma fé verdadeira. Quem entendeu, diga: eu entendi. Então, meu tema nesta noite é aprendendo a ter uma fé verdadeira, com quem tem autoridade para ensinar. Por que Abraão tem autoridade para nos ensinar sobre uma fé verdadeira? Em primeiro lugar, é porque ele nos ensina que a fé verdadeira não se acomoda a uma zona de conforto. De novo, a fé verdadeira, ela não se acomoda a uma zona de conforto. Meus amados e meus queridos irmãos, Abraão, quem conhece a história, sabe exatamente que Abraão estava tranquilo lá na sua terra. Ele estava tranquilo lá em meio aos seus parentes. Ele estava dentro de uma grande zona de conforto. Quem conhece a história sabe. E nós, quando falamos de Abraão, não estamos falando de um sujeito pobre, que precisava se aventurar para conquistar uma posição ou de um lugar melhor. Este não era o caso de Abraão. Ele não era aquele sujeito que precisava sair, porque era pobre e precisava se aventurar. Não, não era o caso de Abraão. Nós não estamos falando de um homem de alguém que vivia abandonado, entregue à solidão, e que precisasse de uma aventura para preencher uma vida vazia. Também não era o caso de Abraão. Ele estava lá na sua terra, rodeado da sua família, rodeado de amigos. Então, o seu caso não era uma aventura para preencher um vazio causado pelo abandono. Nós estamos falando de alguém comum e corrente, como os demais na sua época. No entanto, este homem aceita sair da zona de conforto para atender um chamado de Deus. Eu vou repetir pela importância. Ele aceita, escute, atender um chamado de Deus e ele sai da sua zona de conforto. Quem entendeu até aqui, está acordado, levanta, deixa eu olhar primeiro se está todo mundo acordado. Levanta a sua mão direita e diga: eu entendi, estou acordado. Quem aqui que não lembra do chamado de Abraão feito por Deus? Lá no capítulo de Gênesis, capítulo 12. E lá diz assim: então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, ou do meio da sua parentela, conforme a versão, escute, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Deus não deu um mapa para Abraão. Deus não disse para onde que ele ia. Deus mandou ele sair da sua terra para um lugar que ainda Deus lhe mostraria. E quem não lembra do versículo 4 do mesmo capítulo, que diz assim: partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e aí diz, e Ló foi com ele. E Abraão tinha, segundo o texto, 75 anos quando saiu da sua terra, Harã. Meus amados e meus queridos irmãos, escute isso, bem importante. Todos nós, como Abraão, temos uma zona de conforto.
Diga, eu tenho. Escute, um lugar onde nós não somos ameaçados, como Arã lá de Abraão, não tinha ameaça nenhuma. Um lugar onde não há nenhum tipo de risco. Um lugar de comodidade. Todos nós temos uma zona como esta. E eu não estou falando mal de uma zona de conforto. No entanto, quem vive nela tem que saber que nunca vai experimentar nada novo. Quem vive na sua zona de conforto tem que saber, que escute, que nunca viverá acima da média. Quem conhece a história de Abraão sabe que este homem viveu o que ninguém viveu. Por aceitar o desafio e sair da zona de conforto, ele foi um diferencial. Por aceitar o desafio e sair da sua zona de conforto, ele foi chamado o amigo de Deus. Por aceitar o desafio e sair da sua zona de conforto, ele foi chamado do pai da fé. Por aceitar o desafio e sair da zona de conforto, durante milhares de anos, este homem tem inspirado pessoas. Porque ele aceitou o desafio e saiu da zona de conforto, do lugar que ele era confortável. Meus irmãos, uma fé verdadeira te leva a romper com aquilo que é a tua zona de conforto. Quem entendeu, diga, eu entendi. Não diga para mim que você tem uma fé verdadeira se você está fechado na tua zona de conforto. Não tem como. A fé verdadeira, o exemplo de fé nos mostra isso. Ele rompeu. Estava lá, não tinha ameaça nenhuma. Estava lá no seu lugar tranquilinho. Estava lá no meio da sua parentela, conforme diz alguma tradução. Estava lá no meio dos seus amigos. Tudo para ele, dentro daquilo que era a sua cultura. E estava lá tranquilo. Mas ele rompeu a sua zona de conforto. E porque ele rompeu a sua zona de conforto, eu hoje estou ministrando sobre ele. E porque ele rompeu com a sua zona de conforto, ele é uma referência para mim e para você. Quem entendeu, levanta a sua mão e diga, eu entendi. Irmãos, escute, exerça a tua fé. Rompa com o que está impedindo o teu crescimento. Rompa, sai do teu comodismo. Se você entender esta palavra e aprender com Abraão, não tenha dúvida que você vai experimentar algo novo de Deus na sua vida. Amém. Quem entendeu isso, levanta a mão e diga, eu entendi. Pregar isso para uma vida para pessoas imigrantes é fácil, porque você sabe o que eu estou falando. Fala a verdade, como diz o gaúcho, fala a verdade. Você estava lá, naquele lugarzinho seu. Conhecia todo mundo pelo nome. Tem gente aí, irmãos, que é o seguinte, a família saiu da cidade e a cidade quase ficou vazia, tão pequena que era a cidade. Aí se conhecia todo mundo, né? O seu Zé da venda, não conhecia? Tem gente que sabia conhecer o supermercado aqui na América. Estou brincando, irmão. Claro que não, né? Hoje em dia, não sei se tem lugar assim. Mas, escute, o fato é que você estava lá, inserido naquele lugar. Mesmo que se estivesse numa grande capital, numa grande metrópole, não tenha dúvida que você estava lá, dentro daquilo que é uma zona de conforto. Alguns, paizinho, mãezinha, primo, tio, tia, tudo lá. Aí você saiu. Porque você saiu, você está aqui hoje, irmão. Porque você saiu de lá, rompeu com aquilo, você hoje está aqui nesse lugar. Não tenha dúvida que isso aplica em outras áreas da sua vida. Se você quer ampliar a tua vida, se você quer viver algo novo, você precisa sair da tua zona de conforto. E uma vez que você entenda e põe em prática isso, não tenha dúvida que Deus vai te mostrar algo novo. Você vai crescer, algo grande e poderoso vai acontecer na sua vida. Quem entendeu, levanta a mão e diga, eu entendi. Você pode dizer aleluia para acordar um irmão que está dormindo do seu lado? Aprendendo a ter uma fé verdadeira com quem tem autoridade para ensinar, que é o caso de Abraão. Esse homem pode nos ensinar sobre fé. E ele nos mostra que a fé verdadeira
ela vem acompanhada de obediência. Você pode repetir essa palavra obediência? Pode ser mais forte, obediência. Você pode gritar obediência? Abraão nos ensina que a fé vem acompanhada de obediência. Nós estamos falando de uma obediência de Abraão que vai até as últimas consequências. Acho que todos nós aqui lembramos quando Deus pede o filho de Abraão em sacrifício. Quem lembra disso? Levanta a mão bem alta. Quero fazer algumas perguntas sobre Isaac. Não, levanta a mão bem alta. Não vou fazer pergunta não. Quem lembra? O texto diz lá em Gênesis 22 o seguinte: então disse Deus, tome o seu filho, seu único filho, Isaac, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifica-o ali como holocausto nos montes que indicarei. Então aqui você vê claramente Deus pedindo para Isaac o seu filho, né? E Deus ainda intensifica aí, é o teu único. Será que Deus precisava falar que era único? Deus não sabia que era único? Mas parece que Deus está, a prova de Abraão, para Abraão era tão forte que Deus está intensificando e falando, é teu único filho, e é aquele que você ama. E aí Deus pede, e aí você vai ver o seguinte, sobre a obediência de Abraão. Diz assim, na manhã seguinte, levantou-se, preparou o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos, Isaque e seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Meus irmãos, preste atenção. A caminhada de Abraão, ela foi marcada pela obediência a Deus. Mas escute, ele é um exemplo de obediência, porque sabe por quê? Porque ele se mostrou obediente não somente naquilo que lhe era conveniente. Ele não obedeceu a Deus somente naquilo que lhe era confortável. Escute, a sua obediência foi até as últimas consequências. Meus amados e meus queridos irmãos, é muito fácil dizer que tem fé. É muito fácil dizer que a pessoa dizer que crê em Deus. É muito fácil a pessoa dizer que ela crê em milagres e na manifestação de Deus. O que não é muito comum é ver pessoas se submetendo a Ele e obedecendo os seus mandamentos. Diga, eu entendi. É muito fácil você ver pessoas exercendo a sua fé para receber alguma coisa de Deus. O que não é muito comum é ver as pessoas exercendo fé para obedecer. E o apóstolo Paulo, ele ensina sobre fé e obediência. E fé e obediência têm que andar juntos. Meus amados e meus queridos irmãos, Abraão obedeceu e entregou o seu filho. Sempre que eu falo de Abraão, e você já me ouviu falar várias vezes, escute, eu não tenho dúvidas em afirmar que o pedido feito por Deus a Abraão certamente gerou em seu coração uma inquietação, uma tristeza muito grande. Não tenho dúvidas de afirmar isso. Era um pai que estava dando o seu único filho, o filho da promessa. Não tenha dúvida que isso deve ter inquietado o coração de Abraão. Mas o desfecho da história, ele viu que valeu a pena obedecer ao Senhor. Quem entendeu, diga, eu entendi. Uma vez que ele obedeceu, Deus lhe recompensou, renovando as promessas sobre sua vida e ainda se manifestando na vida dele como o Jeová Jiré, aquele que supre as nossas necessidades. Meu amado e meu querido irmão, preste atenção no que eu vou dizer. Vale a pena obedecer a Deus.
mesmo quando isso não te for confortável. De novo, vale a pena obedecer a Deus, mesmo quando isso não te for confortável. Sabe por quê, irmão? Porque sempre, Deus sempre vai honrar a nossa obediência a Ele. Honrou Abraão. Eu não sei o que Abraão pensou quando subiu o monte Moriá. Eu sei que ele deve ter se entristecido, eu sei que ele deve ter passado por um momento de conflito, mas escute, depois que ele vai à obediência total, ele vê a manifestação de Deus, o anjo se apresenta para ele, renova as promessas que já tinham sido feitas, e ainda você vê Deus se manifestando como Jeová Jireh. Irmão, escute isso, obedeça a Deus, ainda que quando não for confortável. Obedeça a Deus ainda quando você tiver que lutar contra todos e contra tudo. Obedeça a Deus, porque sempre Deus vai honrar a tua obediência. Se você crê nesta palavra, dê um aplauso forte para o Senhor. Estamos aprendendo a ter uma fé verdadeira com quem tem autoridade para ensinar. Por quê? Porque ele nos ensina que a fé, ela não se intimida diante das circunstâncias adversas. Quem entendeu, diga eu entendi. Meus amados e meus queridos irmãos, a vida de Abraão nem sempre foi um mar de rosas. Porque nós temos às vezes a tendência a olhar a história de Abraão e falar, este homem nunca teve problema. Escute, quero que você saiba que a vida dele nem sempre foi um mar de rosas. Ele experimentou também lutas e dificuldades. Quando você vê a história dele, você vai ver que ele recebeu a ingratidão do seu sobrinho Ló, alguém que ele tinha criado como um filho, e você vai ver que Ló foi ingrato com o tio, escolhendo a melhor terra, deixando para ele uma região menos favorecida. E você conhece a história e você sabe, quando chegou naquele ponto em que tinha que decidir, os pastores brigaram, alguém tinha que haver uma definição, e você vê um sobrinho que foi ingrato com o tio, que ele o tratava como filho. Quando você vê a história de Abraão, você vai ver que com muita tristeza, ele teve que expulsar seu filho Ismael, aquele que ele teve com uma escrava, e teve que expulsar o filho e a mãe de casa. Momento complicado, momento difícil. Ele teve que guerrear contra uma coalizão de reis. Escute, que entre os estragos que fizeram, sequestraram seu sobrinho Ló. Momento de luta, de provação. Em seus momentos de fraqueza, Abraão mentiu, dizendo que sua esposa era sua irmã. Momento de medo. Ele enfrentou também a morte da sua tão querida esposa, sua amada esposa, Sara. Enfim, irmãos, como qualquer outro ser humano, ele enfrentou lutas e dificuldades, mas escute, ele permaneceu firme na fé. Quem entendeu, diga eu entendi. Porque a fé verdadeira não se intimida, e tampouco se abate diante das circunstâncias adversas. Vou repetir, a fé verdadeira não se intimida e tampouco se abate diante das circunstâncias adversas. Meu amado e meu querido irmão, você está acordado ainda? Amém. Levanta a mão e diga eu estou. Você não me convenceu, levanta a mão e diga eu estou. É bom você fazer isso com o olho aberto. Se a tua fé é verdadeira, você enfrenta as circunstâncias adversas e não se deixa abater por elas. Já falei aqui e vou repetir. Vida cristã não é uma colônia de férias. Não é. Se você pensa que é, você está equivocado. Eu não sei bem o conceito dos americanos de colônia de férias, mas eu sei e vivi isso no Brasil.
O lugar que eu trabalhava tinha exatamente lá para os seus funcionários uma colônia de férias. Se entrava, passava aquele portão para dentro ali, Rogério, e acabaram todos os seus problemas. Acabou. Alguém te servia? Acho que o conceito, nem sei se é aqui, né? Mas eu sei que nas ilhas aqui tem esse conceito de tudo incluso, né? Não sei nem como é que fala isso. Você entra naquele lugar em que tudo é incluído e acabou os seus problemas. Irmão, olha para mim, vida cristã não é assim. Não se equivoque, escute. Nós, eu e você, estamos sujeitos à dificuldade. Eu e você estamos sujeitos a passar por tribulações. Claro que há. Mas se a nossa fé é verdadeira, nós podemos fazer a declaração de Paulo lá em Romanos 8:37, que diz: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Em todas estas coisas somos mais que vencedores através daquele ou por aquele que nos amou. Então, irmão, se você tem fé verdadeira, escute, Abraão passou por luta. Mas ele continuou sendo uma referência de fé. Passou por problemas, ele continuou sendo um exemplo de fé. Passou por dificuldades, mas escute, não abriu mão da sua convicção, da sua certeza em Deus. E é por isso que eu estou pregando sobre ele nesta noite. Irmão, escute, aprenda, enfrenta, não se acovarde. Tem luta? Tem dificuldade? Tem. Levanta a sua cabeça e saiba que Deus vai te dar a vitória. Não abra mão da sua fé. E se você entendeu esta palavra, dê um aplauso forte para o Senhor Jesus. E eu termino esta palavra. Eu sei que você queria que eu pregasse até a meia-noite. Hoje você está com uma disposição que você até se esqueceu que tem que acordar cedo da manhã, e hoje você queria que eu ficasse aqui até 1h da manhã pregando. Amém, irmão? Vai nessa. Amém, para não perder o amigo, né, irmão? Eu vou terminar. Escute. Eu termino desafiando você. Desafiando você, irmão, escute, olha para mim. Desafiando você a ser um homem ou uma mulher de uma fé verdadeira. Aliás, não pode se admitir uma igreja como a nossa, que tem enfrentado desafios durante todos esses anos e tem vencido os seus desafios. Você não pode ser parte dessa igreja se a sua fé não é uma fé verdadeira. Escute, fé verdadeira. Não uma fé fraca, uma fé fictícia. Uma fé, eu desafio você nesta noite a ter uma fé conforme Jesus ensinou, uma fé que remove montanhas. Uma fé que enfrenta dificuldades. Uma fé que não se acovarda diante dos problemas. É isso que Deus procura aqui no nosso meio nessa noite. E você precisa ter uma fé verdadeira. Sabe por quê, irmãos? Porque Provérbios capítulo 24:10 diz assim: se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? De novo, se você vacila, quem passou e passa dificuldades aqui, levanta a mão, diga, só se eu tiver um extraterrestre, né? De repente tem alguém de Marte aqui, levanta a mão, diga, eu passo. Se você não está passando, vem andar comigo que eu te mostro o que é. Então o texto diz assim: se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a tua força? Agora preste atenção, eu vou ler esse versículo numa versão mais antiga, que não é nossa que nós usamos aqui. E na versão mais antiga a palavra é mais forte. E na versão mais antiga diz assim: se te mostrares frouxo no dia da angústia, olhe para mim. Sei que a expressão não é a mais bonita, mas eu quero que você saiba, é o que a versão antiga usa. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Eu nem posso perguntar que estão me gravando, né, aqui, senão
Tem frouxo aqui? Não vou perguntar isso. A ideia, irmãos, escute, é você crer. É você ter uma fé verdadeira. Como Abraão, saia daqui. Eu não sei para quem eu prego. Algumas pessoas eu conheço de perto. A maioria não, eu não sei o que você está passando, o que possa estar acontecendo na sua vida, escute. Mas levanta a tua cabeça e continue crendo no Senhor Deus, porque Ele é poderoso e Ele vai honrar a tua fé. E você vai passar por esse problema e por esse desafio. Quem entendeu a palavra, levanta a mão e diga: eu entendi. Você pode fazer uma declaração de fé, diga: eu vou continuar crendo. Diga de novo: eu vou continuar confiando. Diga: independente das circunstâncias. Independente das circunstâncias. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca teve batalha, Senhor Jeová Jireh, irás provar.